Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Momento Comp. Meu nome é Daniele Sofka, eu sou responsável pela área de distribuição aqui na Comp e junto comigo para apresentar hoje o nosso portfólio de controle de acesso, o meu colega Douglas. Tudo bem, Douglas? Oi, Dani, tudo bem? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, como só reforçando o que a Dani falou, falando um pouquinho sobre o mercado de controle de acesso e esse mercado promissor aí que vai atender o pessoal de distribuição. Então, a gente vai começar falando um pouquinho, né, da nossa empresa. A Comp, ela está há mais de 25 anos no mercado, né, desenvolvendo várias tecnologias, né. Gosto muito de falar que a gente trabalha com 3 verticais. A vertical de telecom, né, onde a gente tem todo um portfólio com gateways, telefones e ATAs, né, que foi onde a Comp começou. Depois eu gosto de falar um pouquinho de controle de acesso, onde é a linha que nós temos hoje dentro dos distribuidores em todo o Brasil, onde a gente aborda desde porteiros IP, a cornetas e o nosso mais recente lançamento, o Lockbox, que é um cofre. Temos também a linha de IoT, onde, né, a gente trabalha desde energia até a parte da saúde, né, com endpoints. Então, toda essa tecnologia nova aí, né, de LoRa, de Zigbee. Isso aí, Dani. Então, a gente, para esse mercado de distribuição, nós reduzimos o portfólio para esses produtos, né? Então, hoje, nesse treinamento, nós vamos explicar um pouquinho sobre os porteiros IPs, sobre os endpoints TIP. Para esse portfólio, nós trouxemos 5 modelos. As placas, né? Então, que é a tecnologia que está dentro aí dos nossos dispositivos, que a gente também comercializa separadamente. Também vamos falar sobre os nossos anunciadores, sobre os ATAs, que aqui na Comp a gente chama de CAP, né, Dani? Isso. E, por fim, aí a nossa solução em controle de acesso via Bluetooth. Já vamos direto, então, falando aí sobre a nossa controle de acesso via app, né? Começamos aqui com a nossa linha de produtos, a KPass. E para essa linha nós trouxemos 3 modelos. Então, o modelo 100 com relé de acionamento, o modelo 110 com relé, um sensor e uma botoeira, e o mais completo, Dani, que é o relé 120, com 2 relés, 2 sensores e 2 botões. Então aqui, só para a gente falar um pouquinho mais no detalhe aí do KPass, né? Então, como eu falei no início, é uma linha completa de controle de acesso via Bluetooth, ou seja, na palma da tua mão, controlado via um aplicativo da Comp, né? E eu gosto já, para falar do KPass, Dani, eu gosto já de falar direto de algum case, né? Vamos já colocar um exemplo aí, né, do KPass. Através de um aplicativo, a pessoa tem total controle sobre o acesso, né? Então ele pode enviar 2 convites, 2 tipos de convite. Aqui a gente chama de usuário e convidado. O usuário seria o convidado fixo. Isso. Não faz sentido enviar um convite todo dia para um funcionário que vai entrar todo dia na empresa, por exemplo, né? Então esse vai ser o usuário que receberá através do administrador um convite, né? E tem o convidado, que é aquele que a gente chama de convidado, que é um usuário que vai ter um acesso que você vai dizer se é fixo ou não, né? Por ser temporário. Exatamente. Que ele tem um acesso um pouco mais restrito, né? Então, a gente pode trabalhar dentro do KPass com o usuário fixo, por exemplo, num condomínio, né, onde você é morador, então você vai ter acesso livre ao condomínio. Ou outra pessoa que precisa ter, né, um acesso não direto, então, durante determinados dias da semana. A gente consegue fazer com o KPass essa divisão, né, de quem acessa diariamente o determinado lugar ou durante determinados dias. Exato. Não, um prestador de serviço seria um usuário temporário, por exemplo, né, Dani? De Exatamente. repente você tem um funcionário que limpa sua casa aí e vai 2 vezes por semana na tua casa. Você não precisa mais deixar a chave já com essa pessoa. Pode mandar um convite para segundas e quarta-feiras, por exemplo, e essa pessoa vai entrar na sua casa nos horários determinados pelo administrador, né? Isso mesmo. E falando um pouquinho mais aqui das vantagens do KPass, né? Então,
É um dispositivo que dispensa tags, cartões, controle remoto, chaves. A gente parte do princípio que hoje, né, Dani, a gente perde muita coisa, mas o celular faz quase parte do nosso corpo, né? Exatamente, né? O celular, ele já é uma extensão do nosso corpo. Exato. Então aqui, fácil instalação, né, pela mesma passagem de cabos, é um dispositivo super simples de ser instalado, né? E assim, não precisa estar visível, ele pode estar escondidinho ali atrás da parede. Isso mesmo. Aqui a gente vê como que é a carinha do nosso aplicativo, né? Então, quando o administrador ele baixou ali o aplicativo, na hora que você compra o dispositivo, né, através de um QR Code, tu vai baixar esse aplicativo e essa vai ser a carinha dele ali, né? Então, você vai dar um nome para o dispositivo. Se ele tiver, ele pode ter um ou dois relés, como a gente apresentou lá atrás. E aí tu dá um nome aí para esses dispositivos e aí você pode fazer os convites, tanto para o usuário como para o convidado. Perceba aí, no lado direito aí do nosso slide, que tem um exemplo de como enviar um convite para um convidado, né? Então a gente divide em usuário e convidado. O convidado é aquele que você vai dizer o dia e o horário que ele vai ter acesso àquela porta, né? Então, para ficar no exemplo aí, suponhamos que a gente vai precisar de um limpador de piscina aí no teu imóvel, por exemplo. Tu vai mandar um convite para ele, vai contratá-lo por um dia específico e aí vai dizer quando que ele tem acesso, o horário e o dia que ele vai ter o acesso, né? Isso mesmo. Conforme o Douglas falou nesse slide, aqui é a carinha do nosso aplicativo e ele está mostrando como que vai aparecer a chave de entrada, né? Então, no primeiro imagem ali, né? A gente está vendo, né? A identificação e o botão abrir. Então, a gente vai chegar perto do local de entrada e vai apertar abrir. Exatamente, a partir de 50 metros, né? Esse botãozinho abrir, ele fica desabilitado se você estiver longe do dispositivo. Quando você chegar próximo, a partir de 50 metros do dispositivo, esse botãozinho verde aí, abrir, que vocês estão vendo no lado esquerdo do slide, ele vai habilitar. Apertou o botãozinho, ele aciona o relé e abre a porta. É isso, né, Dani? Isso mesmo, Douglas. E também a gente pode observar nesse slide aqui como é fácil a configuração do nosso equipamento. Então, toda a configuração a gente faz na palma da nossa mão. A gente faz toda a configuração através do celular. Isso aí. Então aqui a gente vai mais um exemplo, né? Então suponhamos que tenha instalado o KeyPass ali no portão do teu condomínio, lembrando que ele integra aí com diversos produtos que já existem no mercado, né? Então suponhamos que tenha lá o motorzinho do teu portão ligado aí no KeyPass. Então tu chegou de carro, lembrando, né, Dani? Não podemos esquecer de falar que o BLE, o Bluetooth Low Energy, não precisa parear. Então suponhamos que você esteja com o carro com o seu som pareado, o seu celular pareado no carro do seu som, você não precisa disparear o som do carro para poder parear o nosso dispositivo. Ele não precisa de pareamento. Então, a partir de 50 metros, ele vai habilitar o botão abrir automaticamente. Então, clicou no botão, ele abriu o portão e entrou para fazer. Isso mesmo, Douglas. Complementando a fala do Douglas, o Bluetooth do KeyPass, ele não precisa parear, né? Então, assim, a gente se aproxima do local aonde está o KeyPass, o celular ele já identifica o Bluetooth. E um detalhe bem importante, ele não vai abrir, né, o acesso apenas se aproximando, né? Então, lembrando dessa questão de segurança do nosso KeyPass, né? Você tem que abrir o aplicativo e apertar o botão. Só daí para frente que vai abrir o portão, a porta, né? Lembrando dessa parte da segurança do nosso equipamento. Bacana. E só lembrando, não precisa de internet, né, pessoal? O internet você precisa para baixar o aplicativo. Depois que o aplicativo estiver baixado, apenas aí a conexão via Bluetooth. Isso mesmo, Douglas. Aqui mais um cenário, tá, pessoal? Aqui a gente imaginou um cenário de uma empresa. Então, o funcionário, ele tem ali o convite, ele é um usuário, né? Ele não é um convidado. E aí ele chegou próximo aí à porta, ele abre ali através do relézinho com o nosso aplicativo. Se fosse uma pessoa que fosse dar um treinamento, Dani, como que funcionaria? Ele receberia um convite temporário?
Isso, exatamente. Nesse caso, quando a gente fala de meios corporativos, de empresas, né, o exemplo que o Douglas deu foi bem interessante, né? Vem alguma pessoa dar uma palestra, né, na sua empresa ou aplicar algum tipo de treinamento, uma pessoa de fora, né? Tendo o nosso KPAS na porta de entrada da empresa, essa pessoa, a gente consegue enviar um convite, essa pessoa vai receber, baixar o aplicativo e no determinado dia e horário que nós estipulamos a entrada dessa pessoa na empresa, ela vai ter acesso. Bacana, isso aí. Aqui mais um exemplo, né? Nós juntamos aí a tecnologia KPass dentro do nosso IP Wall. A gente vai falar do IP Wall um pouquinho ali na frente, mas ele é um dos nossos porteiros, né? Então suponhamos que tenha a plaquinha do KPass dentro do nosso IP Wall. Então ele é mais uma opção para a pessoa para controlar o acesso, né? Então ele poderia ser usado se apertando esse botão aí, ele vai tocar no PABX e bater numa portaria remota, né, Dani? Isso. Ou ele pode ser um morador que tem o aplicativo instalado e ele entra através do KeyPass, né? Exatamente. Lembrando essa parte, é bem interessante a gente comentar que mais para frente a gente vai falar da nossa linha de porteiros e a gente consegue inserir no porteiro a plaquinha do KeyPass. Então a gente consegue aderir ao nosso porteiro mais uma tecnologia, né? A entrada via Bluetooth, a entrada via aplicativo de celular. Isso aí. Então aqui mais um exemplo, né? Então a gente falou lá atrás, né? Ele está integrado aqui com o motor do portão. O morador ou a pessoa convidada lá, quem tem um convite autorizado para entrar ali naquele determinado momento, se aproximou do dispositivo, habilitou o botão abrir, apertou o botão, ele vai disparar o relé que vai acionar o motor e abrir o portão e a pessoa entra. Bacana, pessoal. Lembrando, a gente falou agora do KeyPass, né? Claro que essa tecnologia ela pede uma fechadura, uma fechadura eletrônica, um motor, né? Mas quando o teu cliente não quiser, não tiver instalado uma fechadura eletrônica, ou não tem um motor, ele quer uma solução rápida, sem ter que mexer ali na fechadura dele, por exemplo, quem vai atender aí é o nosso compartilhamento de chave digital, a gente chama de Lockbox, né, Dani? Isso, Lockbox é o nosso cofre, né, Douglas? Exato. Ele tem exatamente a mesma tecnologia Bluetooth do KeyPass, porém, ele é um cofre. Exato. Lembrando aqui que ele, então, como a Dani falou, tem a mesma tecnologia, então os convites são enviados da mesma maneira, tem usuário fixo, tem usuário temporário, você que vai dizer, né? Bom, é uma comunicação segura, criptografia de ponta a ponta, não precisa estar conectado com a internet, então é todo via Bluetooth. Ele é um aparelho contra vandalismo, então ele é um cofre mesmo, então ele é um aparelho robusto, e o que a gente tem aí de questões que o mercado traz para nós, aí, será que é seguro? Sim, o aparelho é bem seguro, já fizemos diversos testes aí tentando abrir aí com chave de fenda, enfim, é um cofre, não é tão simples de abrir assim, né? Exatamente. Tem uma bateria recarregável, né? Então, com 2 horas de carregamento através do USB, ele pode durar até 6 meses, né? Dependendo do uso aí, mas em média é isso, tá? Aqui, pessoal, esse aparelho é bem interessante. Então, ao invés de você ter o KeyPass lá instalado na tua porta, quando você chegar próximo, a partir de 50 metros, apertar o botãozinho e ele acionar o relé que abre a porta automática, você vai ter esse lockbox instalado na tua porta. Dentro do lockbox você pode colocar, por exemplo, o mais usual é colocar uma chave dentro, né? Então imobiliárias têm usado bastante. Então vamos supor aqui, Dani, eu gosto sempre já de falar de um case, e eu tenho uma casa em Florianópolis e tu queira alugar minha casa para passar o Réveillon, por exemplo. Sim. Nós vamos negociar aí pelo WhatsApp os valores, fechamos os valores e os dias, eu vou te mandar um convite através do WhatsApp, por exemplo, ou qualquer plataforma que a gente tenha instalada no celular que envie mensagens. Isso. Vamos usar aqui o WhatsApp, por exemplo. Aí mandei o convite para a Daniela e para os convidados dela no período que ela me contratou. Vai ficar 10 dias lá no final do ano na minha casa.
Então, quando a Dani chegar próxima da minha casa, a partir de 50 metros, diferente do KeyPass, ele não vai habilitar o botão abrir automaticamente, porque ele fica em stand-by. Lembra que a nossa bateria dura 6 meses, né? Com uma carga de 2 horas? Pois é, ele fica ali em stand-by, tu vai, aperta o botão e acorda o dispositivo. Né? Quando você acordar o dispositivo, vai habilitar o botão abrir, clicou no botão abrir, ele vai abrir, tu pega a chave, entrou e desfruta aí dos 10 dias. Quer ficar mais 5 dias? Douglas, gostei da tua casa. Quero ficar mais 5 dias, eu vou lá no meu aplicativo, eu sou administrador, e estendo o teu convite para mais 5 dias, conforme o nosso combinado, tá? Isso mesmo, Douglas. Foi muito legal esse exemplo que você deu aqui para gente, porque ele pode ser muito utilizado em casas de veraneios, né? Na praia, que em Florianópolis é muito comum, né? Mas também em casas de serra, né? Então, como ele não depende também de Wi-Fi, de internet, então a pessoa consegue colocar esse nosso produto em locais remotos. Então, assim, onde não chega internet. Então, a pessoa vai receber o convite, conforme o Douglas falou, e vai conseguir ter acesso a esse portão, a esse sítio, né, a essa casa na praia. Exatamente. Imagina aqui o cenário de uma imobiliária grande, né? Então, essa imobiliária, ela detém aí uma quantidade excessiva de chaves. Então, suponhamos que eu queira mudar aí para um local, primeira coisa que eu preciso saber, mudar de estado, por exemplo. Primeira coisa que eu preciso fazer é conseguir um imóvel. E como que eu faria normalmente, né? Iria até uma imobiliária e escolheria ali 10 imóveis, por exemplo, e sairia dali com um monte de chaves e um corretor ali me influenciando na tomada de decisão. Hoje, se a imobiliária tivesse essa tecnologia, por exemplo, ela instalaria um dispositivo desse em cada imóvel dela. E aí a Dani vai mudar de estado e quer alugar um imóvel. Ela vai lá, escolhe na internet, flega em 10 imóveis. A pessoa lá, que é a controladora de acesso, ela vai mandar 10 convites para a Daniele. Então ela não precisa mais do corretor. A gente já tem um ganho aí na imobiliária de folha de pagamento, custos com veículo. Exato, deslocamento. E aí a Daniele vai lá, quando ela chegar na porta do imóvel número 1, ela vai receber 10 convites. Ela vai ter lá no aparelho dela, no KeyPass dela, no aplicativo instalado, 10 convites que a controladora lá da imobiliária te mandou. Chegou na porta do apartamento 1, apenas vai ligar o dispositivo e aí o apartamento 1 vai ficar disponível para abrir. Ela vai clicar no abrir e entra na chave. No final do dia, ela conseguiu, com menos tempo, visitar todos os imóveis, sem a interferência, talvez aí, que às vezes atrapalha o corretor, né? Porque o corretor precisa fazer a venda, ou precisa fazer a locação. Então ficou uma maneira mais econômica para a imobiliária e uma solução aí de controle de acesso também. Exato, Não é isso? Vamos lá. Isso mesmo. Aqui a gente vai entrar um exemplo um pouquinho diferente, né? Usando o controle de acesso na aplicação de empresas ou condomínios, né? Então, aqui nesse cenário que a gente colocou, a gente tem uma central PABX, né? Então, essa central, ela pode ser tanto, né, analógica quanto IP, SIP. E o que acontece? Então, a gente tem ali o celularzinho, né, que vai dar a entrada para o usuário, né, o controle de acesso. Então, a gente consegue mostrar aqui, né, a pessoa vai acessar ou o portão, ou principalmente, né, a parte da portaria ali, vai ter o acesso através do celular. Esse celular, né, vai, através, né, da portaria IP, vai lançar uma chamada para a central vai repassar essa chamada para algum ramal desse condomínio. E como que a gente faz essa chamada, né? Como que a gente utiliza, por exemplo, a portaria remota, né? Então, a gente pode utilizar portaria remota, lembrando, né? A gente vai precisar ter algum equipamento, né? Algum momento de rede e o nosso interfone, por exemplo, é SIP, né? Que funciona também com a parte de rede. O que a gente utiliza aqui? A gente utiliza o nosso ATA, ou CAP, como a gente fala. O ATA, ele é um conversor. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa ligação SIP que está vindo, né, ou do porteiro ou
da central de monitoramento remota e vai converter essa chamada SIP para uma chamada analógica. E assim, a gente consegue, né, tá utilizando uma central PABX analógica ou o ramais analógicos. Aqui a gente vai entrar, vai falar um pouquinho da parte dos nossos porteiros, né? A gente tem uma linha bem grande aí de porteiros SIP, desde um porteiro de polímero até o nosso porteiro com frente anti-vandalismo, né, que é de aço escovado. Eu vou entrar um pouquinho e vou falar de cada um. Aqui, né, Douglas, a gente está falando do nosso porteiro de entrada, né, o porteiro IP Intercom. O IP Intercom, ele é um porteiro que ele é de polímero, a gente tem ele, né, na cor cinza claro, cinza escuro. Ele tem um botão apenas e ele pode vir com câmera ou somente com o botão. Legal. Então, esse é o nosso carro-chefe, inclusive, né, Dani? Exatamente. O IP Intercom 101 ou 101C, como a Dani falou, ele vem com câmera ou não. Se não tiver câmera, ele também integra com a câmera que tiver na estrutura, né, Dani? Isso, muito bem lembrado, Douglas. Todos os nossos porteiros IPs, eles já integram com todas as câmeras IPs do mercado. Legal. Aqui, então, a gente vai entrar um pouquinho nos cenários de aplicação, né? Então, aqui, por exemplo, num consultório médico, na entrada de uma empresa, né? No escritório de uma empresa, né? Então, a gente pode colocar o porteiro e conectar ele diretamente com o nosso telefone IP, o telefone IP da recepção, por exemplo. Aqui, então, a gente continua, né, nos cenários de aplicação, onde, né, aqui o exemplo é com câmera. Esse porteiro aqui, ele tem, então, um botão e uma câmera. A gente pode colocar ele na entrada da empresa, por exemplo, e o botão vai acessar diretamente o telefone IP que está na mesa da pessoa da recepção e com um visorzinho, né, a gente também consegue, então, ou com o próprio celular, consegue estar visualizando através da câmera. Legal. Então, o IP Intercom pode ser tanto no ponto a ponto, né, que nem esse exemplo que você deu, né, Dani? Exato. Ou pode estar cadastrado também numa central PABX, apertou o botão, bateu na central e foi para a portaria ou para a portaria remota, né? Exato. Seguimos aqui. Aqui, ó, já é o exemplo que o Douglas acabou de dar, que é com uma portaria remota. Então, assim, não precisa necessariamente na empresa ou no consultório médico, por exemplo, ter uma recepcionista. A gente pode trabalhar com uma portaria remota. Então, assim, o nosso porteiro, você vai chegar, vai apertar o botão, ele vai fazer uma chamada SIP para a portaria remota, a pessoa que está lá vai atender e, conforme a orientação que ela recebeu da empresa, ela vai liberar esse acesso ou não. Isso aí. Aqui estão mostrando, né, os modelos do nosso porteiro e também as cores, né? Então aqui a gente pode ver, né? Tem o cinza claro, a gente tem a mistura das duas cores, bicolor, e o cinza escuro. A gente vai entrar agora na nossa série 200, né? Eu sempre gosto, Douglas, de comentar que nós temos 3 séries de porteiros, né? 3 famílias de porteiros. Então a gente tem o primeiro que a gente falou, que é o nosso porteiro de entrada, o IP Intercom 101, onde a gente trabalha com um relé, um botão e uma câmera. Estamos entrando agora na segunda família de porteiros, que é a família série 200, que a gente chama, onde a gente já tem 2 botões, 2 relés. 2 sensores. Exatamente. E podemos também trabalhar com RFID. Então, a carinha do IP Wall 200, ela é a mesma carinha do IP Intercom 101, mas aqui a gente já entra no detalhe de ter 2 botões e 2 relés e RFID. O RFID seria numa das portas Wigan, são 2 portas Wigan nessa placa, né, Dani? Isso. O porteiro da linha IP Wall, tanto a família 200 quanto a família 300, a gente sempre vai ter 2 entradas Wigan. Essas entradas a gente pode colocar desde um releitor biométrico até o que for necessário para atender a entrada da empresa, né, ou do condomínio, precisando de entrada Wigan. Bom, vai do que o cliente precisar, né, Dani? Se ele, por exemplo, quiser mais por exemplo, colocar o KeyPass, além do RFID, além de apertar o botão,
E além de ter essas possibilidades, ele pode, vamos chamar de turbinar aqui o IP-UAL e Exato. colocar dentro da placa a plaquinha KeyPass, e aí os funcionários ou os moradores poderiam entrar via Bluetooth, né? Ou seus convidados, né? Isso. Vamos lá, Vamos seguimos. continuar, então. Esse exemplo aqui é um exemplo de catraca, né? Então, a gente pode estar colocando o IP-UOL da série 200 na entrada do condomínio ou no portão, na entrada, onde quem já é condômino, né? Quem mora na localidade ou quem trabalha na empresa, não precisa estar apertando o interfone para liberar a entrada. Ele pode entrar com a tag através do RFID. Isso aí. Aqui a série 300, então, né, Dani? Fala um pouquinho pra gente. Sim, a série 300, eu gosto de falar, né, Douglas, a gente brinca às vezes que é um Lego, né, a gente vai montando o nosso porteiro, a gente vai aderindo funções. Então, tem a série 301 e 302 dentro dessa família. Aqui a gente pode ver na imagem que a gente consegue ter o nosso porteiro desde um botão só, até câmera, botão e RFID no mesmo porteiro. Além disso, a gente tem também o nosso porteiro com o teclado numérico. Lembrando, 12 teclas, a gente também tem a opção de ter apenas o teclado, colocar o RFID ou a câmera nesse caso. Legal. O material dele, então, em aço escovado, né, Dani? Então, tem um acabamento bem bonito. Você, integrador que está assistindo aí, você vai oferecer esse cara normalmente para condomínios de alto padrão, uma empresa onde poder aquisitivo, onde você vê que o seu cliente tem um poder aquisitivo maior e necessita de um aparelho mais bonito, vamos chamar assim, né? É um aparelho que tem um acabamento aí um pouco melhor, né? Ou até um acabamento mais robusto, né? A gente fala que ele tem o primeiro nível de antivandalismo. Então, assim, ele é bem resistente. Então, ele pode ser colocado aí numa avenida, não só pela resistência dele, mas até falando um pouquinho, né, da parte de voz do nosso equipamento, né? A Comp, ela se destaca no mercado pela parte de voz, né? Então, o nosso equipamento, ele tem 2 watts de potência. Então, mesmo a gente colocando numa avenida com muito barulho, a gente vai conseguir se comunicar, né? A pessoa vai conseguir ouvir. Legal. Então a gente vai customizando, você chamou de Lego, isso quer dizer que a gente pode customizá-lo de acordo com o que o cliente pedir, né, Dani? Exatamente. Aqui apenas um exemplo, tá? Como ele tem, né, entrada para 2 botoeiras, né? Então a gente consegue utilizar ele na porta de entrada do condomínio, né, no portão de entrada, e para sair, para não precisar acionar um porteiro, por exemplo, quem é visitante, só aperta o botãozinho e pode sair tranquilamente do condomínio. Lembrando, né, que ele é compatível com qualquer central PABX do mercado, tá? Ele suporta até 999 cadastros, tá? Pelo teclado, mais 200 da tag. E também já comentamos aqui que ele tem 2 portas UIGA, né? Ele é IP66, tá? Ele é homologado com todas as câmeras do mercado IP. Além disso, né, ele tem integração com DVR e softwares de monitoramento. Tem a opção de alimentação através de entrada PoE, né? Então, não só através de fonte, então pode ter a opção de PoE também. E acionamento por comandos, né? DTMF, SIP Notify. Legal, Dani, só para, acho que a gente não falou, mas o IP-UAL e o IP Intercom também pode ser alimentado via PoE, né? Exatamente. Então não vem de fábrica, tem que pedir, né? Isso, muito bem lembrado. Aqui é a plaquinha no nosso IP-UAL, né? A gente chama kit IP-UAL. Essa placa é a placa que fica dentro do nosso porteiro. Essa placa a gente vende ela separadamente como kit IP-UAL, porque ela tem várias funções, né? Então, todas as funções que o porteiro tem, a gente consegue ter na placa também, além de, né, o microfone e o alto-falante. Um exemplo de onde aplicar o kit IP-UAL. Em catracas. Então, a gente vai chegar, vai ter o kit, né? Ele pode ser embutido dentro da catraca. Então, a gente consegue liberar o acesso dessa catraca também por RFID, por exemplo. Quem nunca foi num shopping, por exemplo, um supermercado, encostou o carro ali, apertou o botãozinho, saiu uma voz, depois sai um cartão, abre a cancela, depois tu paga lá,
e põe o ticketzinho na saída, ali dentro ali daquele dispositivo tem uma plaquinha da Comp, tá, pessoal? Exatamente. Então a gente consegue colocar dentro de uma catraca a placa Comp e ter acesso ao local. Exatamente. Aqui é uma outra forma, né, de estar utilizando o nosso kit paywall dentro de elevadores. Então, para gerar uma chamada de emergência. Como essa placa é SIP, a gente consegue colocar ela dentro do elevador e deixar à vista apenas o botão. Para quê? Caso aconteça algum problema, a pessoa consegue acionar o botão que vai gerar uma chamada SIP para algum telefone SIP, onde já vai ser entendido que precisa de ajuda, né? Isso aí. Então essa placa ela é vendida quando o teu cliente já tem a estrutura e precisa da tecnologia, né? É isso aí, né, Dani? Exato, isso mesmo. Aqui um outro exemplo, né, para acesso, né, em A gente pode, talvez aqui, o mesmo exemplo que eu dei lá do shopping, né, Dani? exato, Do relacionamento da cancela, né? da Isso? cancela, em estacionamentos, né, tanto de carros quanto de caminhões. Exatamente. Bom, agora a gente vai falar da nossa linha de endpoints, né? São produtos criados especificamente para algumas situações. Lembrando que a gente vai falar de algumas situações, mas como a gente está falando do universo SIP, então, assim, é um universo de possibilidades, né? Exatamente, Você que é instalador aí, que coloca a criatividade aí nos seus projetos. O importante é saber para que cada produto funciona e aí o céu é o limite, né? exatamente. A gente vai comentar agora um pouquinho da nossa linha de endpoint SIP. Aqui, essa linha ela é formada por 5 produtos, tá? Esses produtos, eles se complementam. Então, aqui na imagem, a gente tem o Emergency Button. O Emergency Button é o botão de emergência. O próprio nome já diz, né, Dani? Isso mesmo. Ele é um botãozinho que dentro dessa caixinha a gente também tem uma plaquinha onde a comunicação é SIP. Então a gente consegue conectar essa botoeira com um telefone SIP, por exemplo. Então, apertou, ele vai gerar uma chamada onde a gente já sabe que é uma chamada de emergência, por exemplo. Ou, como aqui, a gente pode ver nesse cenário, esse botão numa fábrica. Então, assim, para abrir um forno que é muito quente, né? Então, como ele tem um contato C com relé, a gente consegue conectar ele e automatizar a abertura desse forno, por exemplo, ou parar uma esteira. Então, assim, dentro de uma fábrica tem esteira, deu algum problema, alguém se machucou, engatou alguma coisa, aperta o botão, esse botão, através do relé, ele vai parar essa esteira. Legal, Dani. Só para ficar mais um exemplo aqui, né? Então, esse carinha, você vai dizer quando eu apertar esse botão, o que vai acontecer. Normalmente, para acionamento de emergências, um leito de hospital poderia ser encaixado nesse produto, né, Dani? Exatamente, um leito de hospital, numa casa de idosos, né, uma casa de Apertou o botão cuidadores. para acionar uma situação de emergência, fazer uma ligação, talvez, para enfermagem, né? Isso, Ou talvez num banheiro de deficiente, né? Deu um problema, exatamente. apertou o botão e esse botão você vai configurá-lo para fazer uma chamada ou você pode apertá-lo para abrir uma porta, por exemplo, né, Dani? Isso mesmo, Douglas. Isso É, aí, vamos lá. continuando aqui a apresentação, a gente tem o nosso relay module, que chamamos, que é o quê? São 2 relés, 2 contatos secos que nós temos dentro desse equipamento. Então, a gente pode estar utilizando para fazer a abertura de 2 portas diferentes, ou a gente também pode colocar para acionar aqui um forno industrial, né? Como eu comentei, quando não pode chegar muito perto, a gente faz a abertura desse forno através do relay, do relé, né? Isso aí. Agora esse aqui é o strobe light, né, que é o nosso sinalizador luminoso. Então, Isso. ele é feito para 2 tipos de cenário, pessoal. Um cenário onde, no hospital, por exemplo, que é um cenário onde não pode ter barulho, você ligaria esse carinha, por exemplo, num telefone. Toda vez que eu ligar no telefone, ao invés de tocar o ramal, faz aquele barulho no hospital, ele acende uma luz e o pessoal vai saber que está tocando o telefone. Ou a gente poderia ter ligado no ponto a ponto, o emergency button direto no strobe light, Dani. Então, na hora que eu aperto o botão ali de emergência, ele vai acender uma luz, avisando ali que a gente precisa de uma atenção em determinado local, né? Exatamente, esse exemplo é muito bom, né, Douglas, em hospitais,
ou em locais onde aconteça, né, tem muito barulho, né, como fábrica, né? Onde tem barulho, ou no cenário onde o barulho é muito alto, né? Exatamente. Ou aonde a gente tenha pessoas com deficiência audiovisual, auditiva, né? Então, isso também acontece, né? Então, vai soar algum alarme, né? Alguma necessidade onde tenha que se retirar. Coloca o strobe light também. Então, além do barulho sonoro, através de outro dispositivo, a gente coloca o sinal luminoso. Legal. Lembrando que ele é SIP, né, pessoal? Você vai cadastrá-lo como um ramal no PABX. Então, toda vez que você precisa, toda vez que você ligar para ele, ele vai disparar lá o sinal luminoso. Então, só para ficar mais um exemplo aqui, está instalado no chão de fábrica, aquele barulho enorme. Então, eu preciso anunciar que é o horário do almoço, por exemplo, eu ligo no ramal, meio-dia, e aviso o pessoal, vai acender a luz, o pessoal vai saber que é horário do almoço, por exemplo. Horário Exato, que tem que estar saindo para almoçar, né? Isso aí. Tá. Então, aqui já falamos, né, o exemplo de hospital. Aqui o exemplo de fábrica, né, quando tem muito barulho. Exato. E aqui agora o nosso industrial intercom. O industrial intercom, ele funciona como um telefone, né? Então, a gente pode colocar ele em locais onde a gente precisa ter comunicação com outra área da empresa, né? Porteiro também, né, Dani? Exato, é como se fosse um porteiro, né? Ele tem essa carinha, ele tem essa caixinha e ele tem um botão embaixo. Então, assim, até em hospitais, onde tem locais que não podem, onde qualquer pessoa não pode acessar, né? Ou até no centro de distribuição de uma distribuidora, por exemplo, onde tem muito barulho, ou tem limitação de pessoas para ter acesso a determinado local. Então, a pessoa vai chegar, vai apertar o botão, que vai gerar uma chamada SIP para algum telefone, vai ser atendido, e daí a pessoa consegue se comunicar e liberar o acesso de uma porta ou não. É isso aí, vamos aí no próprio exemplo, né? Suponhamos aí que nós estamos num chão de fábrica. A diferença, assim, ele é semelhante ao porteiro IP-Wall, com a diferença que os nossos porteiros eles têm 3 watts de potência, né? O Industrial Intercom ele tem 15 watts de potência. Muito bem lembrado, Douglas. 15 watts de Exato. potência, isso mesmo. Por que um watt tão alto, né? Vamos supor aí, no próprio exemplo que a gente colocou ali atrás da gente, estamos num chão de fábrica e existe uma sala que exige um controle de acesso. Não é todo mundo que pode entrar naquela sala. Você precisa se anunciar para poder ter acesso, né? Então apertou aquele botãozinho, como a Dani explicou, esse botão ele pode ou fazer uma chamada IP direto no ramal do controlador, ou ele vai para uma pessoa que está controlando o acesso, né? Uma portaria remota também, poderia ser. E aí tu se anuncia ali, e a pessoa que está controlando o acesso, ela vai te autorizar ou não. A diferença aí é que ele tem 15 watts, então a de 3 watts, se colocasse o IP-Wall ali, você não conseguiria ouvir o controlador de acesso, porque tem muita poluição sonora no ambiente. Então, com 15 watts, consegue atender esse problema e você consegue fazer o controle de acesso de maneira adequada. Isso mesmo. Olha que legal, o Speaker Wall. O nosso Speaker Wall é um anunciador. Esse aparelho ele é instalado em áreas internas, normalmente no teto, né? Isso. Então, características específicas aí, tem 13 watts de potência, né, Dani? Ele tem uma potência um pouco menor, né, do que o anunciador anterior que nós falamos, mas ele foi desenvolvido para ambientes internos, desculpa. Isso. Então, assim, ele fica embutido, ele é quase imperceptível, e aí a gente também consegue se comunicar, né? Então, é muito utilizado em salas de reuniões de empresas, por exemplo, né, em escolas, onde a gente consegue, né? Como é SIP, a gente consegue pegar um telefone e fazer essa chamada, então a gente consegue passar um recado para as pessoas que estão num determinado local e também a gente consegue ouvir, né? Então receber uma resposta dessas pessoas, né? Além disso, ele tem uma rede multicast, né? Então a gente consegue passar o mesmo recado para vários locais diferentes, né? Como em escolas, em supermercados, onde a gente gostaria de atingir vários locais ao mesmo tempo. Exato. Vamos dar esse exemplo aí na escola, Dani? Como é que funcionaria? Então, suponhamos aí que nós vendemos para uma escola que tem 8 salas de aula. Então, tem lá 2 do primeiro, 2 do segundo, terceiro, quarto ano. E a diretora, ela precisa, quando a Dani fala do multicast, é que a gente pode criar grupos para falar com
grupos e subgrupos aí dessa nossa rede. Então, suponhamos que a Dani foi buscar a filha dela na escola, Uhum. e aí ela chegou na porta da escola, a pessoa lá na frente ligou no ramal direto da sala de aula da tua filha, né? A Dani não tem filha aí, mas estamos dando umas positivas. Sim, claro. Ou Exemplo. a diretora quer dar um recado para a escola inteira. Ela vai ligar no ramal de um grupo que atinge toda a escola. Então ela consegue dar um recado para a escola toda. Ou ela pode deixar, por exemplo, como a gente está falando de CIP, né, universo de possibilidades, deixa ali rolando música, tocando uma música para o pessoal, e ela quer dar um recado apenas para as 2 salas do 8º ano. Ela vai ligar num subgrupo e vai dar um recado, atenção, 8º ano, descer no pátio, né? Então, assim, é um dispositivo bastante usado, né? Então, Isso. facilita bastante aí nesse cenário. Exatamente, Douglas. Muito bom esse exemplo, gente. Finalmente aí a nossa corneta, né? A nossa corneta outdoor SIP. Bom, da mesma forma do último produto que nós mostramos, ela é um anunciador, só que ela é para ambientes externos, né? E o detalhe, ela tem 20 watts de potência, Dani. Então, É, ela fala bem alto, né? tem realmente, o volume é alto, mas apesar dela ter 20 watts de potência, a gente consegue controlar esse volume. Exatamente. Então ele fica em ambientes externos, né? No exemplo que a gente coloca, que está passando aqui atrás, seria um chão de fábrica, né? Um recado aí, você vai fazer uma ligação para esse ramal, então ele está cadastrado no PBX, vai ligar para esse ramal e vai dar um recado ali num chão de fábrica, né? Numa doca, enfim, num estacionamento, né, Dani? Então, quando você precisa dar um recado externo no ambiente onde precisa de uma potência maior, é esse carinha que vai ser instalado. Isso, então aqui é o exemplo do estacionamento que o Douglas acabou de comentar, né? Então a gente consegue colocar, por exemplo, na catraca, né, o nosso kit PWall, que falamos anteriormente, para acesso, e além do acesso, a gente consegue passar recados através da nossa corneta SIP. Então dá para colocar, são 10 gravações no aparelho, né, Dani? Isso, 10 gravações. Nós temos, inclusive, aqui, só voltando um pouquinho mais ali no Horn Speaker, Dani, só para finalizar com mais um exemplo, eu tenho um cliente ele tem um cliente que é uma escola e ele tinha uma incidência ali na escola de furtos. O pessoal estava invadindo a escola e furtando os notebooks. Então, esse cliente, então, quando eu falo que a gente precisa colocar criatividade para nos auxiliar no nosso trabalho, quando a gente está falando de CIP, é um universo de possibilidades, né? Estou sendo repetitivo porque, de fato, é. Então, esse meu cliente, ele instalou sensores na escola, então, determinado horário, ele liga esses sensores, não pode entrar ninguém ali. Então, se passar alguém ali, o sensor ele está ligado com a nossa corneta. Passou alguém ali, não é para passar, aciona uma voz lá, uma gravação que ele, num exemplo aqui, atenção, você está invadindo local privado, estamos acionando a polícia. Então, serviu aí para expelir aí, ele acabou usando aí para segurança esse nosso dispositivo que foi feito para controle de acesso, ele acabou meio que criando um sistema de alarme ali, né? Então, só para ficar um exemplo aí, pessoal, do que é possível quando a gente fala do universo CIP, tá? Exato. Esse exemplo do Douglas, ele é muito interessante, porque essa corneta é muito utilizada para delimitação de perímetro, né? Então, exatamente o exemplo que ele deu. A pessoa está lá, o segurança ou o guarda noturno está lá visualizando através das câmeras e ele identifica que alguém se aproximou do local. Então, ele já manda um recado, ele pega o telefone, já vai mandar o recado para a pessoa se retirar. Então, assim, excelente esse exemplo, Douglas. Isso aí, seguimos em frente. Isso. Agora é o Loud Ringer, né? Apesar dele parecer lá com o Industrial Intercom, Dani, ele não tem microfone nem o botãozinho, né? Isso mesmo, ele tem a mesma carinha, mas ele é outro equipamento, ele é um anunciador, ele não é um intercomunicador. Então, o industrial intercom, ele é um intercomunicador, né, Douglas? É Esse isso aí. daqui, ele é um anunciador SIP também. Exato. Assim como o nosso strobe light lá, que faz um sinal luminoso, esse faz um sinal também, só que um sinal sonoro. Então, de repente, para aumentar o ringue de um telefone num chão de fábrica, esse aparelho seria instalado junto ao telefone. Toda vez que eu ligo no ramal, ele ia ringar mais alto através desse dispositivo, né? Isso. Então, aqui mais um exemplo, né, num chão de fábrica. Ele é um ramal, é SIP, né? Então, eu preciso ali
Esse aqui, na verdade, é o exemplo que a gente deu do telefone. Então tá numa esteira ali, tem muita poluição sonora, o telefone toca, toca, toca e ninguém ouve. Então você instalaria aí o Loud Ring para aumentar o volume desse ring de telefone, né, Dani? Isso. Nesse exemplo aqui é interessante, a gente pode colocar tanto o Loud Ring, por causa que é um ambiente barulhento, né, para aumentar o som, né, o volume desse telefone, ou o nosso strobe light, que a gente falou Isso. anteriormente, né, Douglas? Se tem muito barulho, não é suficiente um anunciador, né, para aumentar essa potência, a gente também pode botar o strobe light, onde vai ter uma sinalização mais luminosa daí. Exato. Perceba que nessa foto aí tem um monte de funcionário, né? Eu quero dar um recado para um desses funcionários aí, eu posso fazer uma ligação, ligo nesse ramal. Uhum. Atenção, João, comparecer à recepção, né? Exato. Então ele é um cara que fala mais alto, ele tem 15 watts também, tá, pessoal? Então é feito exatamente aí para ambientes ruidosos, tá? Isso mesmo. Finalmente aí, Dani, os nossos atas. A gente chama de Isso. CAP aqui na Comp, né, CAP Dani? por causa do CAD Comp, né? Então Exato. chamamos de CAP, mas é um ATA, né? O ATA, ele é um mini gateway. Né? Exato. Então ele é um conversor aí, né, pessoal? A gente está falando de linguagem SIP. Para ser instalado esses dispositivos, teria que ser instalado num PABX digital, mas ao invés, quando não dá, às vezes é custoso, né? Você instalar, trocar toda a tua estrutura analógica para o digital, Exatamente. para que você não precise trocar a tua estrutura do analógico para o digital. Você colocaria o ATA no meio aí, né, Dani? Que seria aí o conversor, né? Isso mesmo, o conversor, né? Então, o ATA, como o Douglas está explicando, ele vai converter duas tecnologias, né? Então, ele vai pegar a tecnologia, né, a informação que vem através da linha SIP, né, o IP, e vai traduzir para analógico. Então, aqui são os dois modelos de ATAs que nós trabalhamos dentro da cadeia de distribuição, né, que é o CAP 311, que tem, a gente pode observar, uma porta FXO e uma porta FXS, e o CAP 320, onde nós temos duas portas FXO. Isso aí. Então, só para dar um exemplo aqui, né, para, de repente, o pessoal aí não conhece muito a linguagem de PABX e tal, vamos deixar um exemplo aqui mais simples. Suponhamos que a Daniela e eu precisamos nos comunicar, só que a Daniela fala inglês e o Douglas fala português. A gente não consegue. A gente precisaria de uma terceira pessoa. A gente tem aqui o Luciano, que é o nosso, tá aí na retaguarda aqui da nossa filmagem. Suponhamos que ele falasse inglês e português. Então a Dani falaria inglês para ele traduziria em português para mim e vice-versa, né? Isso. A gente conseguiria se comunicar através do Luciano. Então, para o digital se comunicar com o analógico, é o ATA. É o Tá ATA. bom esse exemplo? Improvisei aqui na hora. Não, ficou. O ATA, foi bem legal o exemplo do Douglas, porque ele é um tradutor. Então, ele traduz, né, uma linguagem para outra, né, a linguagem IP para a linguagem analógica. Então, voltando aqui ao exemplo, a gente tem aqui, né, embaixo, né, telefones IP e o porteiro IP, por exemplo, e precisamos acessar um ramal analógico, né, aí através de uma central analógica. Então, a gente coloca o ATA no meio, para quê? Para fazer essa conversão. Então, nada impede da gente ter um condomínio de apartamentos onde é tudo analógico e a gente colocar o porteiro IP da Comp. Então, a gente coloca o porteiro IP na entrada e antes da central analógica PABX, a gente coloca o nosso CAP, né, o nosso mini gateway, e ele vai fazer essa conversão. Isso aí. Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez a Dani aqui por essa manhã aqui, a gente explicar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? A gente faz com tanto carinho, né, Dani, rodando aí pelo Brasil e dando suporte para o distribuidor e para os seus clientes. A gente viu aqui, só relembrando, falamos um pouquinho dos nossos porteiros, falamos dos endpoints SIP, né? São aqueles 5 aparelhos lá específicos. Falamos das placas, né? Tanto da IP Intercom como da IP Wall, dos anunciadores, né? Lembrando, são 3, né? Mas aqui na imagem ali colocamos a corneta e aquele que fica interno, speaker wall. Isso. Os ATAs e, por fim, começamos, na verdade, aqui ficou no fim, mas nós começamos pela solução de controle de acesso via Bluetooth. Via Bluetooth, que é o nosso keypass e o lockbox, que é aquele cofrezinho lá.
Agradecer mais uma vez aí, Dani. Isso. Desculpa aí o pessoal, o nervosismo, mas assim, é um prazer sempre poder falar do que a gente trabalha, a gente faz com muito carinho, falando de novo, né? Isso. A Daniele é um exemplo aqui para mim, né? Sempre me ensinando aqui algumas coisas novas do mercado, mas é isso aí. Formamos uma boa dupla, acho. Com certeza. Também gosto muito de trabalhar com você, Douglas. Então, fica aqui meu muito obrigado também. Aqui no final tem os contatos, né? Tanto da Comp quanto o meu e do Douglas, né? Todo mundo pode ficar à vontade para estar entrando em contato aqui com a gente. E muito obrigada a todos. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.